Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. E agora nós vamos falar aqui dessa coluna da Maria Hermínia Tavares. Novos desafios à política exterior. Estratégia externa requer cálculo fino, discreto profissionalismo e muita contenção retórica. Gente, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito bem-vinda, muito importante. Lembrando a vocês que o canal aqui é de direita, libertário, conservador, libertário. Então vamos lá. Eu já achei, para falar a verdade com vocês, que ela começou mal aqui, bicho, no artigo dela. Porque na verdade ela vai defender o Brasil e tudo mais, defender tudo que está sendo feito aqui no Brasil. Porém, olha só, a primeira frase dela. Os ferozes ataques desfechados por Donald Trump contra a democracia brasileira e o comércio bilateral do país com os Estados Unidos têm revelado uma inesperada oportunidade de reafirmar alguns princípios que há muito norteiam a política externa brasileira e, com base neles, definir com a clareza possível, estratégias globais e objetivos regionais. Eu achei que ela usou essa palavra aqui, desfechados, apesar de que ela pode ser usada, né? Eu achei que ficaria melhor desferidos, sabe? Os ferozes ataques desferidos. Eu achei que ficava melhor aqui na frase. Mas vamos entender aqui o que ela está falando, né? Olha só, as condições são especialmente delicadas por duas razões, pelo menos. Uma é a imprevisibilidade gerada pela conduta errática do truculento presidente norte-americano. Olha só, que isso já pega o viés dela, que com certeza é um viés esquerdista, só de chamar o Trump de truculento. Que parece querer dar vida às representações mais caricatas do imperialismo que, ao tempo da Guerra Fria, inundavam os manuais do marxismo soviético e eram adotados feito Bíblia pelos simpatizantes da pátria do socialismo em toda parte. Com Trump, Tio Sam está de volta como farsa trágica. Outra razão é a virtual paralisia das instituições multilaterais estabelecidas depois da Segunda Guerra Mundial, em especial daquelas que formam o chamado Sistema das Nações Unidas e Organização Mundial de Comércio, OMC. Para o Brasil, representam valiosos espaços de amplificação de sua voz nos assuntos internacionais. Gente, o negócio é o seguinte. Praticamente o único país que não está conversando com os Estados Unidos é o Brasil. Todos os outros países, quer seja da Europa, da Ásia, ou mesmo Canadá e México, que o Trump chegou em cima botando para quebrar, eles foram lá e conversaram com os Estados Unidos e conseguiram combinar alguma coisa. Só aqui no Brasil é que o presidente se recusa a conversar com os Estados Unidos. Então, é um negócio muito interessante. Aí ela cita aqui o BRICS, cita o G20 e tudo mais. Aqui, ó, esse parece ser o caminho que o governo do país vem tateando, que é falar com o BRICS e o G20, né? Depois do tarifaço. Assenta-se na duradoura tradição de universalismo e pragmatismo da diplomacia brasileira. Você vê que, olha só pra vocês verem, em vez de falar que se uma pessoa tá te colocando uma tarifa, você tem que tentar negociar com ela, principalmente quando se trata do país mais poderoso do mundo, que tem a economia mais de 10 vezes maior do que a sua. Não, não fala isso. Ele fica falando que o Brasil tá certo, não importa o que faça, que tá certo e tudo mais e tal. A estratégia também se traduz no esforço de pôr em pé, já não sem tempo, o acordo Mercosul-União Europeia, no diálogo com a China sobre o comércio, na troca de ideias com a Índia, na cordial recepção ao novo presidente do Equador, eleito por um partido de direita, o que soa como tentativa de despolarizar-se as relações com os vizinhos latino-americanos. As manifestações do Itamaraty e a recente entrevista do assessor internacional da presidência, ministro Celso Amorim, ao programa Roda Viva na TV Cultura parecem confirmar a nova orientação. Vamos ver aqui, ó. Eu separei aqui até umas falas aqui do Celso Amorim lá no Roda Viva, quer ver? A primeira delas é essa aqui, que eu achei que foi até uma fala boa, velho. Perdão, embaixador, eu queria só seguir nessa toada da Vera. Me parece que essa conversa de Estados Unidos com sua área de influência, como diz a turma dos realistas de política internacional, a preocupação dos Estados Unidos com sua área de influência nas Américas não é a mesma coisa que a preocupação da Rússia com a área de influência dela ali nos territórios do antigo Império Russo, da antiga União Soviética. Defender um não seria meio que defender o raciocínio do outro?
Desculpa, gente, o microfone estava desligado. Primeiro eu reparei aqui que ele está com 3 blusas, olha aqui para você ver. Possivelmente ele esteja com calor, olha lá. E uma outra coisa, vocês podem reparar que a pulseira do relógio dele está combinando com o óculos. Então, possivelmente é um progressista, só pela vestimenta dele, sem querer ser preconceituoso. Mas nós não defendemos a invasão da Ucrânia de maneira alguma, pelo contrário, nós condenamos. Agora, e o Brasil também nunca fez parte dos Estados Unidos da América. O Brasil é um país independente, é um Brasil com vários governos, inclusive governos, às vezes, não necessariamente progressistas como a gente considera, mas eu sou diplomata durante muitos anos, o Brasil agiu com independência até durante o governo militar. O presidente Geisel reconheceu o governo de Angola e fez um acordo nuclear com a Alemanha. Então nós temos a independência, a tradição do Brasil é essa, e essa parte importante que nasceu antes, naturalmente, em outros governos, o Brasil se recusou a participar da Guerra da Coreia. Então é essa tradição de independência que a gente quer preservar. Aqui, eu achei que essa resposta que ele deu foi boa, viu? Primeiramente porque ele foi contra a questão da invasão da Ucrânia, mas eu não vi governo brasileiro falando, em momento nenhum, a respeito dessa questão da invasão da Ucrânia. O que eu vejo é o Lula diretamente conversando com o Putin lá e tudo mais. Esteve lá no Putin outros dias, eu até fiz um vídeo aqui falando sobre isso. Então, não sei não, viu? Agora olha aqui, nessa aqui ele correu, quer ver? Vamos ver essa aqui. Que começou a ser ensaiado na semana passada pelos governadores bolsonaristas e até pela base bolsonarista no Congresso, de que o tarifaço, na verdade, seria uma reação do governo norte-americano ao que se enxerga como anti-americanismo por parte do presidente Lula, do governo, do senhor, etc. Como o senhor responde a essa tentativa de inverter a ordem das coisas? Bom, eu acho que a gente já ouviu muitas coisas serem invertidas nesse país. Só faltou dizer que a vacina era a causa da pandemia, né? Nesse tipo de raciocínio totalmente absurdo, de modo que eu acho que não preciso nem entrar a fundo nisso. Eu não comento muito o que essas pessoas dizem. Mas o senhor não acha que isso incute numa parcela da sociedade a ideia de que o governo tem algum tipo de anti-americanismo de saída, de partida? Bem, o que eu posso dizer é nunca houve anti-americanismo. Se você olhar, não for falar nem com Biden, que era um democrata, ou do Obama, mas se for falar da nossa relação com o presidente Bush, que sempre foi muito boa, o presidente Lula tinha um diálogo constante com ele, eu na época era ministro, tinha um diálogo constante com os meus pares lá nos Estados Unidos. O que eu acho é que o presidente Trump é uma figura totalmente nova, da maneira... O Trump 2. O Trump 1 já se via algumas coisas, mas agora o Trump 2 é uma figura totalmente nova. Existe uma teoria contra o multilateralismo, existe uma teoria que reforça a ideia, não tanto da parte dele, mas aí já de outros integrantes do governo, que reforça a ideia de uma nova divisão do mundo, como foi dito antes, aí, em blocos regionais, e eles querem considerar a América Latina e a América do Sul, e o Brasil em particular, como parte do seu quintal. Mas isso nós não vamos aceitar. Janaína. Olha, eu achei que ele respondeu até bem, sabe? Só essa última questão aí, que o Brasil sempre foi parte de onde era a atuação dos Estados Unidos. Isso é muito claro, né? A gente sempre foi um país ocidental. Agora tem uma fala aqui do Lula, que é o negócio que ele fez aqui, tentando aliviar, mas ele não explica por que ele não fala com o Trump, sabe? Ele fica falando aqui que ele mandou carta, fez isso, fez aquilo. Olha aqui pra vocês verem. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos e encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal,
os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Só uma pátria soberana é capaz de gerar empregos, combater as desigualdades, garantir saúde e educação, promover o desenvolvimento sustentável e criar as oportunidades que as pessoas precisam para crescer na vida. Olha, é um negócio realmente emocionante que a gente tem aqui, né? Então vocês viram aí a fala dele e vocês viram que isso aqui não condiz com nada do que ele está fazendo, né? Não condiz com nada do que ele está fazendo. Tipo assim, por exemplo, eu enjoei de ver esses dias agora falas dele de bravata e tudo mais, falando mal do Trump, o jabuticaba e não sei mais o que das quantas. E, no entanto, ali ele está falando que não, que o Brasil tem isso, o Brasil tem aquilo, tudo mais e tal. Então, a gente estava contrapondo essa coluna aqui e agora vamos ver o que vai acontecer nesse sentido, né? Coluna da, lembrando aqui novamente, Maria Hermínia Tavares. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo no canal e até o próximo vídeo.